A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes, sou fundador e presidente da Igreja Manancial de Milagres, aqui no Rio Grande do Sul, e eu quero nesse vídeo falar sobre um tema muito importante: gatilhos emocionais. Meu amigo, minha amiga, você sabe o que é um gatilho emocional? Bom, eu vou estar falando então sobre esse assunto. Gatilho emocional é tudo aquilo que é capaz de desencadear uma emoção. Eu vou explicar de uma maneira bem simples. Existem situações que aconteceram lá na nossa infância ou algum tempo atrás, há muito tempo atrás, acontecimentos que nos causaram uma emoção negativa. E quando uma nova situação semelhante àquela do passado acontece no presente, a emoção negativa que foi sentida lá atrás, ela se repete no presente. Parece complicado, não é? Mas eu vou explicar de uma maneira mais simples. Certo dia, um pouco tempo atrás, eu fui apresentar um amigo meu para uma pessoa. E eu cheguei e disse: olha, esse aqui é o meu amigo, fulano de tal. E a pessoa apertou a mão do meu amigo, mas eu vi no semblante dela que tinha alguma coisa errada. E a conversa, se desenrolou, mas eu vi que não era uma coisa natural. Depois eu perguntei para essa pessoa: olha, o que aconteceu quando eu te apresentei o meu amigo? Aí essa pessoa disse para mim: não, sabe o que houve? É que quando me apresentou e tu me disse o nome daquela pessoa, aquele nome me lembrou alguém que lá no passado me causou muito mal. E quando eu ouvi aquele nome, me veio a lembrança de tudo que aconteceu lá atrás. E eu senti aquela emoção, aquele ressentimento novamente. Então isso é um gatilho espiritual. O que aconteceu? Quando aquela pessoa ouviu aquele nome, voltou aquela emoção que parecia que estava enterrada, mas não estava. Aquela emoção negativa a pessoa voltou a sentir. Então, o gatilho emocional pode ser disparado através de um nome, através de um local, de uma cidade. Eu lembro de um pastor, eu ouvi uma pregação há pouco tempo, e esse pastor contou que existe uma cidade que cada vez que ele ouve o nome dessa cidade, ele sente uma emoção de tristeza muito grande. E ele diz que isso acontece porque naquela cidade ele foi muito perseguido. Há um tempo atrás, ele foi muito perseguido. Então cada vez que ele ouve o nome daquela cidade, aquela emoção de tristeza que ele sentiu lá na época do acontecimento, aquilo vem para fora de novo. Então o nome daquela cidade é um gatilho emocional. Quando ele ouve aquele nome, o gatilho é acionado e a emoção volta, a lembrança traz de volta aquela emoção negativa. Meu amigo, minha amiga, houve uma época da minha vida, preste atenção, que eu passei por uma grande perseguição. Porque Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Jesus disse que assim como ele foi perseguido, nós também seríamos perseguidos. Mas assim como guardaram a palavra dele, também guardaria nós. E eu passei por uma grande perseguição. E foi algo assim muito difícil para mim. E eu lembro que aquilo me afetou de uma maneira assim extraordinária. Ao ponto de uma noite eu saí caminhando sem rumo, e eu fui parar num bairro. Esse bairro, eu levei quase 5 horas caminhando à noite. Imagina, quase 5 horas caminhando à noite. Na minha mente só estava aqueles pensamentos de tristeza, de raiva, de amargura por causa daquela perseguição. E eu fui caminhando. Quando eu me dei por conta, eu estava num bairro muito distante da onde eu moro. E eu lembro que eu cheguei na entrada do bairro e já era de madrugada.
E na entrada do bairro tem uma pedra muito grande. E eu sentei naquela pedra. Sentei naquela pedra e ali eu comecei a falar com Deus, né? Sobre aquela situação toda, né? Com aquela situação. Eu lembro que eu esperei amanhecer para voltar para casa. E o que aconteceu? Até pouco tempo, cada vez que eu ouvia o nome daquele bairro, me vinha de volta todo aquele sentimento, toda aquela emoção negativa que eu senti lá na época da perseguição. E por um bom tempo eu não podia ouvir o nome daquele bairro, porque trazia de volta o sentimento negativo de tristeza, de raiva, de mágoa que eu senti há anos atrás, na época da perseguição. Então isso é um gatilho espiritual. Às vezes uma pessoa olha uma fotografia, né, e vê a foto de uma pessoa que causou alguma ofensa, causou algum mal, e logo a lembrança é ativada, e junto com a lembrança vem a emoção negativa, porque ao ver aquela foto, o gatilho foi disparado e a emoção negativa volta. Então isso é muito comum. Eu creio que todos nós passamos por isso alguma vez na vida. Agora, como desarmar os gatilhos espirituais? Como se pode desarmar isso? Como pode lembrar de algo sem sentir a emoção negativa lá do passado? Primeiro passo é identificar por que aquela sensação negativa está sendo sentida. Às vezes a pessoa não percebe. Ela não percebe, ela não sabe por que ela está sentindo aquilo, aquela raiva, aquela tristeza. Porque existe preste atenção, existe seis emoções principais nas quais os gatilhos são acionados. O amor, presta atenção, amor, felicidade, raiva, tristeza, medo e vergonha. Seis emoções principais que desencadeiam gatilhos. Emoção, felicidade, raiva, tristeza, medo e vergonha. Então, se uma pessoa passou por alguma dessas emoções lá no passado, e ela não sabe desarmar os gatilhos, e certamente quando uma situação semelhante àquela acontecer novamente, o gatilho vai ser acionado. E a lembrança vai trazer de volta a emoção negativa. Mas enfim, como desarmar os gatilhos? Primeiro é identificar o que está acontecendo. Puxa, por que eu senti isso quando eu ouvi o nome daquela pessoa? Isso aconteceu há tanto tempo atrás. Por que eu senti essa emoção negativa quando ouvi o nome dessa cidade? Aconteceu algo, mas foi tanto tempo atrás. Por que eu senti vergonha de algo que aconteceu lá atrás e agora, quando uma situação semelhante se fez presente, eu senti a mesma emoção negativa? Então, o primeiro passo para desarmar o gatilho é saber por que está sentindo aquela emoção. E eu vou estar gravando, meu amigo, minha amiga, vários vídeos mostrando como desarmar cada um desses gatilhos que são desencadeados por essas 6 emoções: amor, felicidade, raiva, tristeza, medo e vergonha. Então eu vou estar falando em outros vídeos como desarmar esses gatilhos. Então que o Senhor Jesus te abençoe muito e aguarde o próximo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes.